Se o budismo nasceu na Índia, como ele chegou até o Japão? Quem foi o primeiro budista japonês? E qual é o templo budista mais antigo do Japão? Antes do budismo chegar ao Japão, os japoneses já tinham uma religião, que é o Shintoísmo, embora na época ainda não tivesse esse nome. O Shintoísmo é uma religião politeísta e acredita que tudo na natureza tem um espírito ou uma divindade, e que os humanos são convidados nesse mundo, e portanto devem respeitar a natureza, que é a morada dos deuses. Quando o budismo chegou ao Japão pela primeira vez, muitos foram contra essa nova religião. Para entender essa história, nós precisamos voltar ao Japão de 1500 anos atrás, quando os ancestrais da atual família imperial, o clã Yamato, estavam consolidando o seu poder. Os Yamato são a dinastia reinante mais antiga do mundo, mas ao contrário de outras famílias reais ou imperiais, eles não conquistaram o seu poder somente pela força, mas principalmente através da religião. O Japão da época era formado por centenas de clãs que governavam seus territórios de forma independente. Além disso, os japoneses haviam acabado de transicionar de uma sociedade de caçadores-coletores para uma sociedade agrícola com o cultivo do arroz. Antes dessa transição, cada clã tinha sua própria divindade, local ou ancestral, como o deus do rio, o deus da caça ou o deus da montanha. Mas com a transição, um deus se tornou mais importante do que os outros, o deus da fertilidade, Takami Musubi. E quem cultuava Takami Musubi? O clã Yamato. Agora, não se sabe se eles já cultuavam esse deus antes da transição para a agricultura ou se foi apenas uma coincidência. O fato é que os Yamato, além de cultuarem o deus da fertilidade, também moravam na região mais fértil do Japão, a planície de Nara. Para as pessoas da época, isso não era uma questão de sorte, mas sim de bênção divina, e isso fez com que os Yamato expandissem o seu poder e se consolidassem como clã principal. Quando um clã menor queria começar a cultuar Takami Musubi para receber também essa bênção divina da fertilidade, eles pagavam um tributo ou uma espécie de dízimo aos Yamato para receber os conhecimentos da forma correta de rezar e de fazer os cultos a Takami Musubi. Mas então alguém pode se perguntar, por que esses clãs simplesmente não passavam a cultuar Takami Musubi sem precisar pagar um dízimo ou um tributo aos Yamato? O problema é que nessa época não existia escrita no Japão, então as pessoas não podiam simplesmente ler uma Bíblia de Takami Musubi. Elas tinham que aprender as rezas e rituais com alguém de dentro do clã. Mas os Yamato não eram fundamentalistas. Eles permitiam que esses clãs continuassem a cultuar os seus deuses antigos, desde que reconhecessem que Takami Musubi estava acima dos outros no panteão shintoísta. E conforme os Yamato aumentavam a sua influência, os cultos e festivais religiosos se tornavam cada vez maiores e mais complexos, e os Yamato já não davam conta de fazer tudo sozinhos. Então eles pedem a ajuda de dois outros clãs que viviam na região, o clã Mononobe e o clã Soga. Quem gosta de Naruto vai se identificar com o clã Mononobe, porque eles eram originalmente ferreiros que faziam um tipo de espada chamada Tsurugi, a ancestral da katana. E qual é a espada Tsurugi mais famosa? A Kusanagi, que na vida real é a espada oficial do imperador do Japão até hoje. E já que eles eram bons em fazer espadas, eles passaram a ser os guardas do palácio e dos santuários de Takami Musubi. Já os Soga eram originalmente imigrantes coreanos que foram morar no Japão séculos antes, mas que mantiveram no seu clã o idioma coreano e assim faziam a diplomacia entre os reinos da Coreia e o Japão,
já que o país dependia da importação de minério de ferro da Coreia para fazer as espadas tsurugi. Mas os japoneses não estavam satisfeitos apenas em fazer espadas e cultuar Takami Musubi. Eles queriam ser um país avançado como a China e a Coreia. Hoje em dia nós associamos o Japão como um país moderno e tecnológico, mas naquela época não era assim. O Japão era muito mais atrasado do que os seus vizinhos. Enquanto a China já tinha cidades com centenas de milhares de habitantes e já tinha inventado o macarrão, a bússola e o papel, o Japão ainda era um país de analfabetos, vivendo em vilas com no máximo algumas centenas de habitantes. O problema é que os chineses já tinham visitado o Japão e acreditavam que os japoneses eram incapazes de aprender a cultura chinesa e que era um povo ainda muito primitivo. Para a sorte dos japoneses, eles tinham outros vizinhos que estavam mais dispostos a ensinar os japoneses a desenvolver uma civilização. Se hoje nós temos 2 Coreias, no passado haviam 4: o reino de Koguryo, o reino de Baekje, o reino de Silla e o reino de Kaya, ou a Confederação de Cidades-Estados de Kaya. Esses reinos viviam brigando entre si na Península Coreana, e é aí que o clã Soga entra em ação, porque eles perceberam que poderiam usar essa situação para fazer um dos primeiros acordos geopolíticos da Ásia. Os Soga convencem o rei Seon de Baekje a fazer um acordo militar com o Japão. Em troca dos japoneses enviarem soldados para ajudar o reino a se defender dos seus vizinhos, o rei Seon mandaria professores de chinês e livros chineses para os japoneses. E quem eram os professores de chinês na Coreia? Os monges budistas. Apesar do budismo ter nascido na Índia, a China era o centro do budismo na época. Os monges coreanos estudavam chinês e agora também ensinariam os japoneses a aprender a ler em chinês. Como prova do seu compromisso com o acordo, o rei coreano Seon manda uma estátua de Buda para o Japão para que um templo seja construído no país. E é nesse momento que as coisas começam a pegar fogo no Japão, literalmente. O clã Mononobe é totalmente contra a entrada do budismo no Japão, porque eles eram os guardas dos santuários shintoístas. Se o budismo se tornasse a religião do país, eles perderiam o seu emprego. O próprio imperador japonês não tinha muita certeza sobre adotar o budismo. Afinal de contas, ele era o representante máximo do shintoísmo. Mas, ao mesmo tempo, adotar o budismo significava ganhar o respeito da China e da Coreia e fazer o Japão se desenvolver. O que ele poderia fazer nesse caso? Ele decide, então, não se converter ao budismo, mas permite que um templo seja construído no país. Esse primeiro templo japonês recebeu o nome de Mukuhara-dera. O problema é que logo depois de ter sido construído, uma praga atingiu o Japão, e o clã Mononobe culpou o budismo pela epidemia. Esse primeiro templo teve uma vida muito curta, porque logo depois os Mononobe, culpando o budismo pela praga que tinha atingido o Japão, decidiu invadir o templo, quebraram a estátua de Buda e jogaram seus pedaços no rio, além de terem incendiado todo o complexo feito de madeira. Pelos próximos 40 anos, nenhum outro templo budista seria construído no país, até que uma mulher se tornasse a imperatriz do Japão. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, então não se esqueça de se inscrever no canal para ver a continuação dessa história. Você também pode contribuir com o canal assinando o meu Patreon, onde eu posto vídeos extras que ainda não foram exibidos aqui no YouTube, como por exemplo, um passeio virtual no lugar onde foi construído esse primeiro templo no Japão, e qual era o tipo de budismo praticado nesse templo. Além disso, você também vai poder saber quais são as minhas fontes e referências bibliográficas de maneira comentada.